Hoje eu vim te contar a melhor maneira de fazer os seus planos para o novo ano aí que está se iniciando, para o ano de 2025. Então eu já te convido a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, que é o livro escrito por Salomão, considerado o livro de conselhos, livro da sabedoria, né? Nós temos Salomão aí como o homem mais sábio de toda a história, e ele escreve lá no capítulo 16, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, em que ele diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E tá aqui o segredo desse vídeo. Há 2 anos atrás eu fiz esse vídeo aqui falando sobre nos lembrarmos de Deus antes. E o que a gente costuma fazer, que foi o que eu abordei nesse vídeo aqui, é algo que até hoje eu tenho visto, que é o seguinte: nós planejamos e muitas vezes só nos lembramos do Senhor depois que tudo tá planejado e que a gente já tá com tudo traçado e que tá tudo certo. Aí a gente se lembra de Deus, se lembra de orar, se lembra de perguntar se aquilo ali que a gente tá planejando é da vontade dele, se é algo que ele quer. E muitas vezes a gente nem pergunta, a gente só fala: ó, Senhor, esses aqui são os meus planos, abençoa e amém. Só que é interessante porque a Bíblia, no primeiro versículo do capítulo 16 que nós lemos, fala assim, que ao homem pertence os planos do coração, só que do Senhor vem a resposta da língua, do Senhor vem a resposta final. Então assim, você pode até fazer planos, você pode se planejar, você pode traçar suas metas, só que é o Senhor que no final decide tudo. Então por que não planejar da maneira certa? Aí esse é o momento que você vira pra mim e fala assim: mas tem maneira certa de planejar? E sim, é isso que eu vim te contar nesse vídeo. A melhor maneira de se planejar, de fazer planos e traçar metas é seguindo o conselho de Salomão aqui na palavra, no versículo 3 em que nós lemos, que é consagrando ao Senhor tudo aquilo que a gente fizer. E a Bíblia termina dizendo assim: os seus planos serão bem-sucedidos. O segredo de ter planos bem-sucedidos é consagrar eles ao Senhor. Só que daí você pode me perguntar: tá, mas o que é consagrar ao Senhor? Consagrar nada mais é do que entregar a Ele. Se você pesquisa aí no Google mesmo, uma pesquisa rápida, o que significa consagrar, dentre vários conceitos, você vai ver que a ideia principal é uma ideia de entrega, uma ideia em que você entrega ao Senhor aquilo que você está consagrando, aquilo que você tem em mãos. E consagrar ao Senhor os seus planos, as suas metas, os seus objetivos é a maior certeza que você pode ter que eles serão bem-sucedidos, porque o Senhor, além de ter o controle perfeito de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para você. Por mais que muitas vezes a gente ache que não, que a gente sabe o que a gente está planejando, que o que a gente planeja é melhor, a Bíblia vai dizer no versículo 9 do mesmo capítulo que nós lemos, que em nosso coração, que em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Então assim, você pode até planejar, mas quem determina como vai acontecer é o Senhor. Então por que não nos lembrar dele antes e fazer tudo entregando ao Senhor? Planejar tudo e já entregando a Ele. Então esse é o primeiro ponto desse vídeo: lembrar do Senhor antes de tudo ser feito. Lembre-se do Senhor antes de planejar suas metas, seus objetivos, os seus planos para o novo ano que se inicia. Lembre-se de Deus antes de planejar tudo que você quer planejar, de colocar no papel. Ore antes, lembre-se do Senhor antes de planejar tudo e consagre a Ele tudo que você fizer, ou seja, entregue ao Senhor tudo aquilo que você vai colocar no papel. Ok, nós já falamos então sobre entregar tudo ao Senhor antes de planejarmos, e agora nós vamos para o segundo tópico, que é confiar no poder cuidador do Senhor. A Bíblia, lá no Salmos 24, vai dizer assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e a afirmou sobre as águas. Entender que o Senhor é o dono de tudo, que foi Ele que criou a terra, que nem mesmo uma folha cai da árvore sem a permissão do Senhor, é o que nós devemos ter em mente para confiar nesse poder de cuidado do Senhor. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, vai falar sobre esse cuidado do Senhor. Deus vai dizer assim que o Senhor sabe qual a quantidade de fios que tem na nossa cabeça. Então assim, nem mesmo eu sei quantos fios tem na minha cabeça, e o Senhor sabe. Isso prova que o Senhor, ele tem um perfeito
controle de todas as coisas, Ele sabe de tudo e tudo que acontece é com a permissão do Senhor. Ainda lá no capítulo 16 do livro de Provérbios, no início do versículo 4, vai dizer assim que tudo acontece com um propósito, tudo que Deus faz tem um propósito. Então Deus está no controle perfeito de todas as coisas e nós precisamos confiar nesse poder cuidador do Senhor, de que Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele tem cuidado de tudo. No mesmo capítulo 6 do versículo de Mateus que eu já citei aqui, fala sobre o nosso coração ansioso e o Senhor Ele traz exemplos de cuidados que Ele tem com coisas mínimas aqui na Terra para nos lembrar que Ele tem cuidado de tudo. 2 exemplos que traz lá no capítulo 6 de Mateus. O primeiro é as aves do céu, os passarinhos. Deus fala assim que eles não semeiam e nem guardam alimento, mas que o Pai Celestial alimenta eles. Todos os dias fala também sobre os lírios do campo, que hoje nascem e amanhã morrem, e que o Senhor veste eles todos os dias, e que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E sabe o que é interessante? Esses 2 exemplos que eu citei aqui são exemplos citados pelo próprio Jesus. Fala do próprio Jesus lá no livro de Mateus, em que ele diz assim que Deus sustenta os passarinhos, os lírios do campo, e que não somos nós mais importantes do que os passarinhos, do que os lírios do campo. E se Deus veste assim, se Deus faz esses mínimos detalhes, Ele não vai cuidar da nossa vida? E aí Deus fala sobre o nosso coração ansioso, Jesus fala sobre o nosso coração ansioso, que nós não precisamos nos preocupar com coisa alguma. Nós precisamos ter em mente que o Senhor Ele tem cuidado de tudo e que Ele tem cuidado de nós. Ok, nós já falamos então sobre entregar tudo ao Senhor antes de nós planejarmos. Já falamos então sobre esse poder cuidador do Senhor e sobre Ele ser dono de todas as coisas. Agora nós vamos entrar no terceiro tópico, que é qual a garantia que nós temos de que podemos confiar, de que podemos entregar ao Senhor, de que podemos consagrar. E aí nós entramos no terceiro tópico, que é Ele vive. Essa é a garantia que nós temos. A garantia de que Ele é um Deus vivo, um Deus que está comigo, está com você hoje, aqui, agora, que está no controle de tudo agora, nesse momento. Eu sei que quando a gente para pra assistir jornal, quando a gente para ver a situação que tá no nosso mundo, a gente fala assim, meu Deus, se eu perder o controle, o que tá acontecendo? Tanta guerra, tanta fome, tanta situação ruim, tanta situação difícil, mas a verdade é que Deus não perdeu o controle de nada. De nada, tudo que está acontecendo no mundo é decorrente da nossa maldade, do nosso pecado. Deus não perdeu o controle de nada. Tudo que vem acontecendo é as escrituras que estão se cumprindo. É tudo que está acontecendo já estava descrito na palavra que iria acontecer. E essa é a prova de que o Senhor vive. Essa é a prova de que Ele vive, de que Ele reina. Tudo está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. Essa é a garantia que nós temos de que nós podemos entregar tudo ao Senhor. De que nós não só podemos, como devemos consagrar ao Senhor tudo que nós vamos fazer, porque Ele vive e Ele reina, e o Senhor não perdeu o controle de nada. Ok, com esse entendimento então nós chegamos ao nosso último tópico, que é: queira que apesar dos seus planos, a vontade do Senhor seja feita. E eu acho que esse é um dos mais difíceis, porque a gente sempre acha que planejou melhor. Pelo menos eu sempre acho que os meus planos são muito bons, que vai dar super certo, que tudo que eu planejei tá ótimo. Mas a verdade é que a gente nunca sabe. A verdade é que nós temos uma visão limitada sobre a nossa própria vida. Nós temos uma visão limitada sobre tudo. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E a Bíblia, lá em Hebreus 14:6, vai dizer assim, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Ele é o mesmo. Então, assim, Ele não muda, Ele sabe de tudo, Ele sabe do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer daqui 10 minutos, 2 minutos, 10 anos, 20 anos. A Bíblia vai dizer também que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, assim, Deus não tem a mesma percepção de tempo que nós temos. Então, nós temos uma visão muito limitada sobre a nossa própria vida. Nós temos uma visão muito limitada sobre tudo. Isso deveria fortalecer a nossa consciência de limitação em relação a tudo na nossa vida. Só que a verdade é que a gente acha que nós planejamos super bem, que tudo que a gente planeja é o melhor. Só que muitas vezes nós estamos enganados quanto a isso. É claro que assim, quando nós já estamos em uma caminhada com Deus, quando nós já temos intimidade com o Espírito Santo, nós começamos a fazer planos de maneira mais consciente, no sentido de que a nossa mente agora é conduzida por Ele. Então a gente planeja de acordo com aquilo que a gente sabe que Deus quer pra nossa vida, né? A gente começa a conhecer a vontade de Deus e tudo. Isso vai se tornando mais fácil, porém nós precisamos ter cuidado mesmo
tendo a mente controlada pelo Espírito Santo, porque muitas vezes é a nossa própria vontade. E tem em mente que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Isso está na palavra, isso está na Bíblia. Aí que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isso deve conduzir os nossos planos, entender que apesar de tudo que a gente planejar, de tudo aquilo que a gente queira que aconteça, que acima disso tudo esteja a vontade do Senhor, porque essa é a certeza de que nós estaremos no melhor lugar que nós poderíamos estar, que é no centro da vontade dele. E com isso, acredito que eu posso finalizar esse vídeo tranquila de que se você assistiu até aqui, o seu ano de 2025 vai ser planejado de forma muito melhor. Lembre-se de que não adianta ouvir e não colocar em prática a palavra de Deus. Então, que o que você ouviu aqui nesse vídeo tenha te edificado, nem que seja em algum ponto da sua vida, e que você coloque em prática o que você aprendeu aqui, que o Senhor ministre ao teu coração da forma que vai ser melhor para a tua vida. E é isso, que Deus te abençoe esse novo ano que se inicia, que seja um ano de muita saúde, muita presença de Deus, que Ele enche teu coração, tua casa de paz, de toda a alegria que vem somente dele, da presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe a tua casa. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Tô com vários planos pro ano de 2025. Temos várias séries aqui no canal que já foram postadas, vou deixar na descrição. Tem vários vídeos, se inscreve, vem fazer parte aqui desse canal. Eu adoro falar sobre a palavra do Senhor, eu gosto muito, e aqui eu compartilho a palavra, compartilho vídeos sobre a igreja, vídeos cristãos. Então se inscreve, curte o vídeo também, que me ajuda muito. Me acompanha no Instagram, que eu vou estar deixando em algum cantinho aí da tela. E é isso, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.